Bom, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. A gente vai para mais uma aula aí de agrometeorologia. Vamos falar sobre evapotranspiração. A gente está terminando a nossa ementa, tá? Então, o último tópico aí que a gente vai falar é sobre evapotranspiração e aí vamos falar um pouco também sobre balanço hídrico. Então, vamos ter duas aulas abordando esses assuntos e aí a terceira aula próxima, então, vai ser o simulado e aí, então, já as provas, né? A prova do segundo bimestre. Então, vamos começar a falar sobre evapotranspiração. Então, o que seria evapotranspiração, né? A evapotranspiração é uma combinação entre a evaporação e a transpiração dos vegetais, tá? Então, a evaporação a gente já viu que seria a mudança do estado líquido para o estado gasoso da água, e aí isso vai ocorrer onde a gente tem água na superfície livre, né? Ou seja, se tiver uma poça d'água, se tiver a água armazenada no solo, água sob a superfície das plantas, né? Água de rios, lagos, onde você tiver água livre e poder ocorrer o processo de mudança de fase de líquido para gasoso, nós vamos ter a evaporação. E aí nós temos a transpiração, né? Que é quando a planta ela abre o estômago e então ocorre a transpiração. Ela perde a água para a superfície, tá? Então a gente falou aí sobre evaporação e aí sobre a transpiração. A transpiração, por que ocorre transpiração nos vegetais? Por que eles transpiram, né? Então, se a gente parar para pensar, a planta ela não tem sistema circulatório fechado e ela não tem nada para bombear os fluidos dentro da planta, tá? Então, como é que chega a seiva lá na parte mais alta da planta? Como é que ocorre o movimento de fluxo de líquidos em uma planta, né? Ela não tem uma bombinha aí, não tem coração, não tem um circuito fechado, ela não tem nada que faça com que esses fluidos se movimentem na parte interna dela. Se a gente imaginar aí, se tem árvores de 50 metros, 30 metros de altura, como é que chega lá em cima a seiva dessas plantas, tá? Então é através da transpiração, certo? Então abre o estômago da planta, começa a haver a transpiração, essa transpiração ela gera uma diferença de potencial da folha para o tronco da planta, para o caule da planta, e gera uma diferença de potencial entre o caule, né, por assim dizer, e a raiz. E essa diferença de potencial faz com que as raízes absorvam água, tá? Ou solução, né, de água mais nutrientes. Então é uma forma dos processos metabólicos aí da planta ocorrerem devido à transpiração. Então é um fenômeno aí muito importante que ocorre nas plantas, que é a transpiração. E aí fica meio difícil da gente poder mensurar o que é transpiração e o que é evaporação, né? É difícil eu ter uma ideia, não, vou conseguir medir o que está transpirando a planta e o que está evaporando da superfície. Como é muito difícil eu conseguir medir de forma simultânea isso, essa transferência de água para a atmosfera, tanto pela transpiração como pela evaporação, existe um termo aí que é evapotranspiração, que é a soma das duas formas de transmissão de água aí da superfície vegetada para a atmosfera. Então, a evapotranspiração é a soma da transpiração mais a evaporação. Então, aí ocorrem alguns termos de padronização, né? Para que a gente possa medir evapotranspiração em qualquer local onde estivermos, né? É preciso padronizar isso. Então, um termo de evapotranspiração padronizado é evapotranspiração de referência ou evapotranspiração
potencial, tá? Então, essa evapotranspiração de referência ou potencial, ela se refere ao quanto de água que eu estou perdendo para a atmosfera em uma superfície gramada. Aí, um padrão entre 8 e 15 centímetros de altura, sem ter déficit hídrico, tá? Ou seja, vai ter água no solo à vontade para a planta, para essa superfície aí, gramada, e aí, a partir daí, eu vou medir a evapotranspiração de referência. Então, a evapotranspiração de referência, o que vai fazer com que evapore água, tá? Vão ser as condições do clima, né? Então, dependendo da temperatura, da umidade, da velocidade do vento, vai evapotranspirar mais ou menos, ok? E aí, essa evapotranspiração de referência ela pode ser medida, né? Ou ela pode ser estimada. Primeiro, ela é medida através de lisímetros, eu já vou explicar o que é lisímetro, e ela pode ser estimada através de variáveis meteorológicas, né? Então, se eu souber qual que é a velocidade do vento, qual que é a radiação, qual que é a umidade relativa do ar, aí através dessas variáveis eu consigo fazer um cálculo de evapotranspiração, sem precisar medir. Então, essa é a evapotranspiração de referência, é a transpiração mais evaporação dessa cultura de referência, que é, em geral, grama ou alfafa. Depois a gente tem a evapotranspiração da cultura, ou seja, de uma cultura específica, né? Não é mais da grama. Por exemplo, se for o milho, qual que é a evapotranspiração da cultura do milho? Qual que é a evapotranspiração da cultura do soja? Qual que é a evapotranspiração da cultura do feijão? Então, ela é específica para uma determinada cultura. E aí depois a gente vai ver que eu consigo fazer uma relação entre a evapotranspiração de referência com a evapotranspiração da cultura, ok? Utilizando uma constante que seria o Kc da cultura, coeficiente da cultura. Então, também é medido através de lisímetros, né? Aqui a gente está vendo aí ó, o milho, então ele está sob um lisímetro, que eu vou explicar o que é. E aí eu consigo encontrar a evapotranspiração dessa cultura. Se eu multiplicar a evapotranspiração de referência, que é ET0, né, ou ETP, vezes o Kc da cultura, eu vou também encontrar a evapotranspiração da cultura, através de um cálculo, né, de uma conta, ET0 igual, vezes Kc igual a ETC. Então, como que varia, né, a cultura? Se a gente pensar aí na variação da evapotranspiração da grama, ela vai ser sempre a mesma, tá? Por quê? Porque não tem variação de área foliar. Agora, se eu colocar outra cultura, por exemplo, milho, vai variar a área foliar, vai variar a quantidade de estômatos, então a transpiração ela vai variar também. Então, com a evolução da cultura, a evapotranspiração ela vai sofrendo modificações. E aí, então, a gente utiliza esse termo, esse Kc, coeficiente da cultura, né, para indicar que está aumentando ou está diminuindo a transpiração das plantas. Então, inicialmente, eu tenho pouca área foliar, né, eu vou ter pouca transpiração. Depois, esse Kc, coeficiente da cultura, ele vai aumentando, porque começa a aumentar a área foliar, começa a aumentar o número de estômatos, começa a haver mais transpiração, até que eu chego num pico de transpiração, onde eu tenho uma quantidade maior de área foliar. Depois começa o processo de senescência, ou seja, de maturação e morte. Eu começo a perder a área foliar e aí a transpiração ela cai drasticamente. Então o coeficiente da cultura ele também vai caindo, né, de forma drástica aqui. Então, esse coeficiente da cultura ele vai basicamente acompanhar a área foliar, tá?
Então, culturas anuais, aí ele vai variar de 0,3 a 0,5, o inicial, depois o KC médio, esse aqui, ó, o inicial, então ele vai de 0,3 a 0,5. Depois a gente tem lá o médio ele vai variar de 0,8 a 1,2, e o final, perdão, médio aqui, 0,8 a 1,2, e aí o final ele vai variar de 0,4 a 0,7, dependendo do tipo de cultura. Então a gente tem a FAO, ela tem aí tabelas que recomendam o coeficiente da cultura, tá? Para uma série de culturas, tá? Então tem para cereais aqui, para culturas de óleo, tem aqui arroz, sorgo, milho, uma série aqui de culturas, né? Tem outras, essa tabela tem continuidade. Então ele vai falando, é o KC inicial, o médio e o final. E aí também tem trabalhos, né, que dizem qual que é o KC das culturas. Então a gente tem aí que a evapotranspiração da cultura é a evapotranspiração de referência vezes o coeficiente da cultura, tá? Então a gente divide em 4 estágios, né? Estágios que a gente fala aí. Tem o estágio inicial da cultura, o desenvolvimento, a meia estação aqui, né? O médio e o final. Então, na fase inicial, o que eu tenho mais aqui? Vou ter mais evaporação ou mais transpiração? Que a cultura acabou de germinar. Então, nessa fase aí, como eu tenho pouca área foliar, vai aumentar a evaporação. Okay? Então, eu tenho mais evaporação no estágio 1. Na segunda fase, eu começo a aumentar a área foliar. Então, o que vai acontecer? Começa a diminuir a evaporação e começa a aumentar a transpiração das plantas. No final, ó, aqui no médio, né, no estágio médio, estágio 3, o que acontece? Eu vou ter muita área foliar. Então, eu vou ter praticamente só transpiração, vou ter pouca evaporação de água no solo. Praticamente só transpiração. E aqui na fase final, o que vai acontecer? Começa a cair a transpiração, certo? Porque eu começo a reduzir a área foliar e começa a aumentar, né, a evaporação. Ok? Então começa, voltando aí. Parte inicial, eu tenho mais evaporação. Depois, o estágio 2, o que acontece? Começa a cair a evaporação e aumentar a transpiração. Estágio 3, praticamente só transpiração. E estágio 4, o que acontece? Começa a aumentar a evaporação e diminuir a transpiração. Vamos fazer um exemplo de cálculo aí, ó, de qual que é a evapotranspiração, né, para a cultura do feijão aqui em cada estágio da cultura. Então, eu tenho o KC inicial a 0,5, KC médio 1,1, KC final 0,3. Então, vamos lá. Ó. Estágio 1, 0,5. Aqui o 3, 1,1. E o final 0,3. Ok? Então, para o inicial aqui, eu tenho, né? Para o médio eu tenho. E o final eu tenho. Só que eu não tenho essa transição, ó. Qual que é o KC aqui? Para essa fase de transição. Qual que é o KC para essa fase aqui? Então, vou fazer uma média, ó. Vou pegar o quê? 0,5 mais 1,1 e dividir por 2. Então, vai dar 1,6 dividido por 2, vai dar 0,8, tá? E aqui nessa fase aqui de senescência, o que eu vou usar? Também a média, né? 1,1 mais 0,3 vai dar 1,4 dividido por 2, 0,7. Ok? Então, eu tenho evapotranspiração de referência, nesse caso aqui, 5 milímetros por dia, tá? Ó, note que a medida ó, é milímetros por dia. É a mesma coisa de chuva. A chuva também é medida em milímetros, a evapotranspiração
Ao invés de chover, eu vou ter a saída de água, então também é em milímetros, só que milímetros por dia. Então, tenho os 4 aqui, KC. Quais que eu vou usar? Eu vou usar os 4 primeiros, tá? Vou usar o KC inicial, o segundo aqui, né? O terceiro estágio, e aí aqui que a gente chama de final. Por que que não me interessa calcular a evapotranspiração aqui no final? Porque a cultura ela já está pronta para colher, tá? Então não me interessa quanto de água que eu estou perdendo. Então só me interessa essas 3 primeiras etapas aqui, ó, 0,5, 0,8, 1,1 e 0,7. Então vamos lá, fase inicial, 5 vezes 0,5, 2,5 milímetros por dia, tá? Que eu estou perdendo de água por evapotranspiração. A fase de desenvolvimento, 5 vezes 0,8, 4 milímetros por dia. A fase média, 5 vezes 1,1, 5,5 milímetros por dia. E a final, 3,5 milímetros por dia. Okay? Então, no gráfico aqui, ó, 2,5 milímetros por dia na fase inicial, 5,5 na fase média, 4 no desenvolvimento, 3,5 na fase final. Ok? Então, isso é uma estimativa de evapotranspiração. Vamos supor que eu preciso de chuva, tá? Então, nessa fase aqui, se ela durar 10 dias, vou precisar de 25 milímetros, por exemplo, né? Aqui, 4 milímetros por dia, eu vou saber então quanto que eu preciso nesse período. No desenvolvimento aqui, 5,5 milímetros por dia, consigo estimar quanto que eu preciso aí de precipitação, chuva ou irrigação nessa fase. E na fase final também. Então, mais um exemplo. Tentem pausar, tá? Pega os dados aqui, desenha o gráfico e tenta fazer esse exercício. Então, pausa, procura fazer. Ó, agora mudou a cultura do trigo. Evapotranspiração de referência, tá? Seria, por exemplo, 5,5 milímetros por dia. E aí eu tenho o KC inicial, o médio e o final. Então, suponho que você já tenha pausado aí, resolvido o exercício. Vamos corrigir. Então, primeiro vamos por lá, o KC inicial 0,3, o médio 1,2 e o final 0,4, ok? Então, novamente, eu vou fazer a média, tá? Então, aqui é 1,2 mais 0,3, 1,5. Então, o médio vai ser 0,75. E o final, 1,2 mais 0,4 vai dar 1,6. A média 0,8. Vou usar quais para fazer o cálculo? Os 4 primeiros, tá? Por que que eu não uso o último aqui? Porque ele já não me interessa, a cultura já está no ponto de colheita. Então, vamos lá. Basta pegar a evapotranspiração de referência vezes o coeficiente da cultura. Então, primeiro, 1,65, de desenvolvimento, 4,13, o médio, 6,6 e o final, 4,4. Então, lançando no gráfico aqui, tá? Esses valores de evapotranspiração. Vocês vão ter um exercício parecido com esse para resolver aí, ok? Mas basta seguir o exemplo aqui que fica tranquilo. Então, lisímetros, o que são os lisímetros? Eles determinam qual que é a evapotranspiração, tá? Então, através de um sistema de pesagem. Então, o lisímetro ele vai ser uma caixa de solo, ok? E aí embaixo dele a gente pode ter ou um dreno ou uma balança, tá? Então, ela vai estar pesando aqui. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui que essa caixa aqui com terra, né, água e grama, ela pesa 1.000 quilos, ok? Imaginar que a gente está pesando. Se ela pesa 1.000 quilos, aí no outro dia ela vai pesar 995 quilos, tá? Imagina que ela tem 1 metro quadrado. E aí ela pesava 1.000, no outro dia ela pesa 995.
Então, o que aconteceu? Sumiu 5 quilos, né? O que são esses 5 quilos? Como que some 5 quilos? A terra não vai sair daí, a grama também não vai sair. Então, a única coisa que saiu vai ser a água evapotranspirou, né? Então, 5 quilos correspondem a 5 litros de água. Então, evapotranspirou 5 litros de água. Se é 1 metro quadrado, né, 5 litros por metro quadrado são 5 milímetros. Então, quer dizer que evapotranspirou aí 5 milímetros, tá? Vamos imaginar que eu joguei água de volta na caixa, né, nesse dia, e aí o peso passou para 1.005 quilos, tá? Então, quer dizer o quê? Que eu coloquei mais 10 litros. No outro dia, evapotranspirou, sei lá, uma quantidade X aí. Tinha 1.005 quilos, e aí no outro dia eu fui lá, medi e deu 1.000 quilos. Então quer dizer o quê? Saiu de novo 5 litros de evapotranspiração. Então, 5 milímetros naquele dia que evapotranspirou. Então, vou fazendo conta de mais e menos quanto que eu perdi de água e eu calculo a evapotranspiração através do peso. Então, pode ser através de peso. Ou o lisímetro de drenagem, né? Que é o quê? Ele vai drenar uma quantidade de água aí. Então, ao invés de eu ter uma balança, eu vou ter um dreno. Então, como que funciona essa questão do lisímetro de drenagem? Por exemplo, eu tenho essa caixa, eu joguei aqui 10 litros de água, ok? Joguei 10 litros, veio parar 5 litros aqui, ok? Então quer dizer o quê? Que o solo saturou com 5 litros. Ok, passou mais um dia. Joguei 10 litros de água, ok? E veio parar 5 aqui. Então quer dizer o quê? Que o solo, eu gastei 5 litros para repor a água no solo e 5 drenou. Como ficou aqui 5 litros retido no solo, quer dizer que eu perdi no dia anterior 5 litros para a atmosfera, certo? Então, por essa diferença do que eu jogo menos o que sobra lá, vai ser o que ficou armazenado no solo. Fica armazenado no solo o correspondente ao que evapotranspirou. Então, por essa diferença do que eu jogo menos o que drena, é o que fica no solo, e o que fica no solo é o que foi perdido para a atmosfera. Então, também, ou seja, de duas formas eu descubro quanto que foi para a atmosfera, ou pesando, ou por diferença do que foi drenado e o que ficou no solo. E aí tem um lisímetro aqui de drenagem e sucção, que eu não preciso descer lá no fosso e medir, né? Eu consigo sugar a quantidade de água que foi drenada aí através de um mecanismo aí, de uma bombinha que succiona. A única diferença. Mas basicamente tem lisímetro de pesagem e lisímetro de drenagem. Então, essa é uma forma de medir, né, a evapotranspiração de forma direta, ir lá no solo e ver quanto que realmente foi evaporado, né? E aí outra forma que a gente tem ao invés de determinar, é estimar. Então, eu consigo estimar a evapotranspiração através de dados climáticos. Então, de dados que a gente já viu, velocidade do vento, né, através do anemômetro, precipitação, que a gente vê lá no pluviógrafo, radiação solar, que a gente vê aí através do piranômetro, né, temperatura e umidade relativa, que é o psicrômetro e termômetro, e aí as temperaturas máxima, mínima e média. Então, através aí de uma estação meteorológica, com esses dados aqui, ao invés de eu ter que ir lá, colocar o lisímetro, pesar, só com os dados meteorológicos eu consigo calcular a evapotranspiração de referência. Então, como a medida da evapotranspiração de referência é muito trabalhosa, serve apenas para fins experimentais, né? É mais comum eu estimar a evapotranspiração através de dados meteorológicos.
E aí existe uma série de métodos que a gente utiliza para calcular ou estimar a evapotranspiração, tá? Os principais desses métodos ou modelos matemáticos também, que é o Tortuade Camargo, Hargreaves e Samani e Peman-Monti. Tem outros, tá? Mas esses são os principais. E nós vamos ver Hargreaves e Samani, que é um método simplificado. Você só precisa as temperaturas aí para conseguir calcular. E Peman-Monti, que aí é o cálculo padrão, é um método padrão, padronizado, que ele é muito próximo, né? Para qualquer região aí que você usar o Peman-Monti, ele vai dar muito próximo do que seria num lisímetro. Então ele é bem interessante, é um método padrão, e aí ele foi padronizado pelo protocolo, né, pelo boletim aí da FAO 56. E aí outro método que a gente vai ver que é o tanque classe A, que ele mede a evaporação e através da evaporação a gente consegue estimar a evapotranspiração. Então nós vamos começar pelo método de Hargreaves e Samani, ok? Então ele funciona bem aí para região seca. Quando a umidade relativa ela aumenta um pouco, aí ele já fica meio ruim, ele fica superestimado. Porém, aqui na nossa região, na época da seca, ele vai bem. Então, ó, o método ele vai usar o quê? Temperatura média, máxima, mínima e a radiação no topo da atmosfera. Então, lembram lá que a gente calculava a radiação na superfície através do heliógrafo, né? Então, para achar a radiação na superfície, a gente calculava a radiação no topo da atmosfera, que é o RA. E a radiação no topo da atmosfera ela vai depender da latitude e da época do ano. Então, o RA aqui eu consigo calcular, né? Basta eu saber qual dia é do ano e qual que é a minha latitude. Temperatura mínima, máxima e média eu consigo através de termômetros. Se eu tiver um termômetro de máxima e mínima, eu já consigo calcular. Então, é um método que eu só preciso de um termômetro de máxima e mínima e consigo calcular. Então, ele é um método mais simples. Então, aqui é um exemplo de cálculo, né? Ó, evapotranspiração do dia 10/7/2016 aqui em Sorriso. Seria em Sorriso aqui, né? Qual que seria a evapotranspiração de referência? Então, a gente tem a fórmula, precisamos encontrar aqui as variáveis, ok? Eu preciso saber qual que é a temperatura média, a temperatura máxima, a mínima e a radiação solar. Máxima e mínima a gente consegue olhar aí, por exemplo, numa estação meteorológica que a gente tem disponível no, no site do Instituto Nacional de Meteorologia. Deixa eu só pegar o link aqui e aí nós vamos mostrar para vocês como é que funciona aí. Então, ó, vocês podem procurar lá no site, vai ter as estações meteorológicas automáticas. Vai aparecer um mapa, ó, a gente tem uma série de estações meteorológicas aí em vários locais, ok? Aqui, ó, por exemplo, a gente não tem ela em Lucas do Rio Verde. A mais próxima nossa vai ser Sorriso. Então, a gente pode clicar aqui e a gente vai em dados ou gráficos. Então, por exemplo, dados. Então, em dados aqui, ó, você procura qualquer data que quiser, por exemplo, vamos pegar uma outra data, 16/05/2020. Vamos pegar só no dia 16 aqui. E aí ele vai mostrar para mim, ó, os dados aqui. Então, tem do dia 16 aqui, ó, a partir da meia-noite, ó, tem 24 dados, né, 1 por hora. Ele vai falar a temperatura, umidade relativa, o ponto de orvalho, a pressão atmosférica, o vento, a radiação solar instantânea e a precipitação.
ok? Então, isso aqui é mais para mostrar para vocês como obter esses dados, né? Às vezes você até quer saber qual que é a média da precipitação, qual que é a temperatura, ou até calcular a evapotranspiração aí usando esse método de Samani aqui. Então, seria mais só para mostrar aí, né, o site. Ok? Então, pegando a informação no site, ó, uma tabela parecida aqui, então a gente vai procurar aí as temperaturas máxima e mínima. Então, temperatura mínima, qual que é a temperatura mínima? Então, para esse dia foi 18,7 graus. Temperatura máxima, ó, 36,2 graus. E aí a temperatura média, que é a média instantânea aqui, calcula a média, tá? Então você soma tudo, divide por 24, tem a temperatura média. Ou eu posso fazer a média da máxima com a mínima aqui. Ela vai dar bem próxima, tá? Eu posso usar. Se eu não tiver esses dados aqui, eu só somo os dois, divido por 2, a gente vai ver que vai dar bem próximo. Valor de RA. Então, a gente calculou nas aulas anteriores o RA, a gente vai lá e calcula ou consegue fazer tabelas aí de latitude próxima, né, que elas vão estar estimando o valor do RA. Mas o ideal é fazer o cálculo. Então, a gente não vai fazer novamente o cálculo todo aqui, mas para esse exemplo é 29,3. Então, vou jogar na equação os valores, ó, a temperatura média, máxima, mínima e a radiação solar. Vou aplicar na fórmula, ok? E aí vou calcular, ó, a evapotranspiração, então, 5,18 milímetros por dia. Então, é tranquilo o método de Samani, basta inserir os valores na equação e tá ok. Depois a gente tem um outro equipamento que seria o tanque classe A, que ele mede a evaporação e através dele a gente consegue estimar a evapotranspiração, certo? Então, ele é um tanque padronizado. Por que ele é um tanque padronizado? Porque eu preciso de um tanque igual, né, em todos os locais aí, para eu ter uma medida padronizada. Então, é um tanque de inox, a medida dele aqui interno do diâmetro é 1,20,6, a altura dele é 25,4 centímetros. São medidas quebradas porque estariam em polegadas, né? E aí a gente tem um poço tranquilizador, que é um cilindrinho onde a gente faz a leitura, para que a onda não interfira na leitura dele. Então, esse aqui seria a foto, tá, de um tanque classe A. E aqui é o poço tranquilizador, ó. Eu tenho um parafusinho, é um parafuso micrométrico. Eu vou girando ele até ele tocar no nível da água e eu leio, né, quantos milímetros foi que evaporou de um dia para o outro. Então, para essa leitura ficar precisa, não ficar dando onda lá na escala da régua da leitura do parafuso, tem esse poço tranquilizador. E o tanque ele fica sob um extrato, tá? Sobre um estrado aí. Então, como é que a gente estima a evapotranspiração através dele? Então, vai ser a evaporação vezes o Kp, que é o coeficiente do tanque, tá? Então, vai cair em dois casos. A instalação do tanque ela pode ser o seguinte: ela pode ser grama em volta do tanque classe A, e aí para frente superfície não cultivada, ou o contrário, eu não tenho nada próximo do tanque classe A, e aí, lógico, né, mais para frente aqui, eu vou ter uma superfície cultivada, ok? Então, essa medida ela varia, aí eu vou cair ou no caso A ou no caso B, para saber qual que é o Kp do tanque. Então, ó, a gente tem o caso A, que aí vai ter aqui o caso A e o caso B. Então, vai ter a umidade relativa, eu posso ter 3 faixas de umidade relativa. Velocidade do vento, eu tenho 4, né, tipos de velocidade do vento. E eu tenho a distância cultivada aqui do tanque. Vai de 1, 10,
100 e 1.000 metros. E também, se eu não tenho nada, né, que é o caso B, quantos metros vai até chegar à superfície cultivada? 1, 10, 100 e 1.000 metros. Então, eu consigo encontrar se é caso A ou B, com a umidade relativa e a velocidade do vento médio, eu consigo localizar na tabela qual que é o KP. A gente vai fazer um exemplo e vai ficar mais fácil de entender isso. Então tá aqui, ó, o exemplo. Então, para estimar a evapotranspiração de referência aí do tanque classe A, considerando a medida no parafuso lá micrométrico deu 4,5 milímetros, umidade relativa média 55%, velocidade média 3 metros por segundo, tanque com área circundada vegetada de 10 metros. Então quer dizer o quê? Ó? Tem grama no entorno do tanque com 10 metros, tá? Então quer dizer o quê? Eu vou cair no caso A ou B? Como tem grama no entorno, eu estou no caso A, certo? Então cair no caso A, eu já vou procurar a tabelinha, vou olhar desse lado da tabela aqui, ó, que é o caso A. Então tá aqui, ó, tabela caso A, ok? Então vamos lá. Qual que era a umidade relativa? 55%, né? Então vai cair aqui no meio, ó, 55%. Velocidade do vento era 3, né, metros por segundo, vai cair aqui, ó. Ok? Então vou olhar nessa faixa aqui e era 10 metros de área circundada. Então, ó, vai cair que o meu KP é 0,7. Então, basta fazer a conta, 4,5 vezes 0,7. A estimativa de evapotranspiração, 3,15 milímetros, tá? Então, o tanque classe A, ele foi muito utilizado hoje em dia pela redução do custo das estações meteorológicas, ele começou a diminuir a utilização dele, né? Mas ele ainda é utilizado dentro de estufas, porque a estufa ela tem um microclima, né? Então fica complicado investir numa estação meteorológica e deixar ela dentro de uma estufa. O tanque classe A ele é mais barato, né? Fica mais fácil de eu usar o tanque classe A dentro das estufas. Então ele ainda é utilizado principalmente dentro de estufa. O único detalhe que precisa se tomar cuidado com relação à invasão de animais, né, ou pássaros, que eles podem ir lá e tomar a água e mascarar a leitura, né? Então, é comum acontecer o passarinho descobrir aí onde é que está o tanque classe A, ir lá e tomar água e aí mascarar a leitura, né? Inclusive, eu já presenciei até em um congresso aí de irrigação que os dados que o pessoal estava apresentando lá eram muito absurdos, era uma evapotranspiração muito grande, né? O pessoal até brincou lá, só se for na Lua essa evapotranspiração. E aí foi ver que era o tanque classe A, então supostamente aí tinha algum pássaro, algum animal que estava tomando a água e interferindo na leitura, né? Então isso também pode acontecer. Vocês vão fazer também um exemplo de tanque classe A aí, vai ter um exemplo para vocês resolverem os exercícios aqui. E aí, o último método que a gente vai ver, nós vamos ter que entrar na segunda aula, que é o método de Pema-Monti, tá? Então, ele é um método matemático aí que vão entrar praticamente todas as variáveis. A gente vai ver aí, vai precisar da temperatura máxima, mínima, temperatura média, as umidades relativas, a radiação, velocidade do vento, para poder calcular. Esse método ele é muito difundido porque ele é muito assertivo, né? Então, por exemplo, comparando aqui em qualquer local do mundo que você for, você tem a leitura do lisímetro, que é aquela medida, então você pesou lá, né? Ela é a medida efetiva, e aí tem o estimado pelo modelo matemático. Então, por exemplo, o medido deu 2 aqui, no cálculo deu praticamente 2. Ah, no medido aqui deu 7. Aí no calculado lá dá praticamente a mesma coisa, 7. É um modelo matemático que ele foi
repadronizado, né? E aí ele se tornou muito efetivo, né? Utilizado em todo o mundo. Tem vários dados aqui nos Estados Unidos, aqui eu tenho dados no Brasil que mostram isso, né? Um ajuste muito bom aí do lisímetro em relação ao cálculo. E aí quem padronizou isso aí foi um pesquisador, né? Que foi o Richard Allen, né? Ele fez essa padronização, estudou em vários locais do mundo. Ele é conhecido como um dos pioneiros, ou aí, o pai da padronização da evapotranspiração. É esse cara aqui, o Richard Allen, inclusive, em alguns congressos é comum encontrar ele, né? Isso aqui é uma foto aí tem uns 10 anos atrás aí, eu estava presente nesse congresso. Capaz que vocês conseguem, quem for para a área de irrigação aí visitar, vai encontrar. Ó. Eu até estava presente aí. É um cara bastante acessível e é bem conhecido mundialmente, né, o Richard Allen. Então, ainda tem a oportunidade de conhecer e conversar com ele aí, quem tiver interesse, entrar na área de agrometeorologia e irrigação, é bastante acessível esse pesquisador. Então, a gente, por enquanto, vai encerrar por aqui. Nós vamos falar aí sobre o método do Premont-Monti, né? Aí vai entrar naquela parte de cálculo, vou passar para o caderno, os cálculos, a gente vai resolver um exemplo, vocês vão ter um exemplo para resolver também aí na próxima aula. E depois nós vamos falar um pouco sobre balanço hídrico, né? Que seria a combinação de precipitação com evapotranspiração, mas aí a gente vai falar um pouco de alguns conceitos, capacidade de campo, ponto de murcha permanente, fator F, mas isso a gente vai falar mais adiante, ok? Então vai ter aí para frente, vai ter junto aí o questionário para vocês responderem e eu vou fazer um pouco diferente, não vou colocar o formulário para vocês anexar. Eu vou deixar vocês criar um arquivo e anexar para vocês verem que vocês mandaram, né? Porque está acontecendo o seguinte, o formulário ele é como se fosse uma prova. Você vai, anexa e me manda, vai aparecer para mim as respostas, não aparece para vocês ela de novo, e para vocês não poder reeditar isso, né? Porém, aí muita gente pergunta, ah, professor, mas foi, né? Mandou, chegou aí, vocês não têm acesso para ver se chegou ou não. Então, por isso que eu vou fazer dessa forma diferente para vocês terem o acesso, né, e virem que vocês realmente mandaram, tá? Então, basta seguir as instruções restantes da aula e fazer os exercícios. A aula de hoje seria isso aí.